Boas, maltinho. Se por acaso se enganaram e vieram parar a este podcast, fiquem sabendo que nós somos 4 amigos, finalistas de um mestrado em Engenharia, que nas palavras de um de nós, o cão, decidiram vir bater umas bolas sobre alguns temas, nomeadamente finanças pessoais, emprego e tecnologia. A mim, tratem por Carrasco e comigo tenho o cão, o Chico e o Pedro. Dito isto, espero que não se fartem da minha introdução e sejam bem-vindos a mais um episódio de Sushi Time. E olá pessoal, bem-vindos a mais um Sushi Time, 6º episódio esta semana. Sem grandes demoras, vamos já começar a introduzir a primeira pecinha de sushi. Chico, é a tua vez, bora, dá-lhe. Pronto, então o que eu traço hoje aqui é sobre o uso de inteligência artificial na medicina. Agora com isto do Covid, muitas revoluções ocorreram a nível do trabalho principalmente, e agora os impactos na economia, mas também na medicina temos visto e observado fenómenos nunca antes vistos, nem que seja pelo facto de termos uma pandemia global que não há memória recente de tal, que tenha afetado a população de tal maneira. E por isso queria-vos trazer aqui algumas estatísticas e factos importantes que têm vindo a revolucionar e de modo que pudéssemos lançar a discussão sobre o uso da inteligência artificial na medicina. Por exemplo, uma startup canadiana chamada Blue Dot, que faz modelação de surtos epidemiológicos, foi a primeira a dar o aviso sobre a importância que este do Covid ia ter, muito antes de certas organizações especialistas, como a Organização Mundial de Saúde ou a Organização Americana ou Europeia, estarem a dar a importância que acabou por ser necessária. E mais recentemente, na China, já se está a usar inteligência artificial para analisar taques de pacientes com possível Covid, para analisar os efeitos que a pneumonia lhes está a afetar a nível dos pulmões e com isso agilizar muito mais rápido, seja diagnósticos, seja as análises constantes que têm que estar a fazer para ver o estado dos pacientes. E, novamente na China, eles são dos países que mais estão a apostar forte na inteligência artificial na medicina. Eles anualmente fazem uma competição de diagnósticos médicos e em que há 5 anos para cá têm introduzido também uma inteligência artificial que está a tentar bater-se com os médicos que já estão ao serviço. E há 2 anos foi o primeiro breakthrough, porque a inteligência artificial conseguiu bater os médicos em todas as competições. As competições têm tanto de análises, como análises mais visuais, como os tags, as radiografias e ressonâncias magnéticas, como também a análise de biomarcadores e de análise a fluidos sanguíneos, para a detecção de doenças. E para além da inteligência artificial ter conseguido bater os médicos e equipas de médicos profissionais em todas as categorias, onde destacou mais foi na análise a tumores cerebrais, onde conseguiu analisar 227 ressonâncias magnéticas em 15 minutos, tendo previsto corretamente 87% dos casos. Para em comparação, as equipas de médicos necessitaram de 30 minutos e só conseguiram 66% de accuracy na avaliação dos dados. Portanto, já temos aqui mais rápido e com melhor confiança. E pronto, o que eu aqui gostava de trazer e o que tive um bocadinho a ler foi de que maneira é que vamos passar a assistir à utilização de inteligência artificial nas nossas consultas. E a tendência passa muito pela existência de um copiloto nas consultas, ou seja, o médico está lá para nos analisar, mas todos os dados que nós estamos a fornecer, que ajudam o médico a fazer o diagnóstico, estão a ser fornecidos também a um software que os analisa por si só. Isto, junto com a sensorização, por exemplo, o Apple Watch, que já faz montes de análises estatísticas e com própria inteligência artificial para prever possíveis ataques cardíacos, por exemplo, e a centralidade dos dados, onde, por exemplo, vamos ter softwares a analisar todo o nosso histórico médico, todos os nossos hábitos, para tentar prever e correlacionar possíveis doenças que nós vamos ter. Eu gostava de saber qual é que é um bocadinho a vossa opinião em 2 aspectos. Em estarem a ser co-analisados por uma inteligência artificial e a terem os seus dados analisados como um todo. E para vos dar uma aplicação prática, existe uma startup portuguesa chamada Habit, que basicamente eles fazem análises estatísticas ao comportamento de condutores e com base nisso prevêem o custo
que a seguradora vai ter e, portanto, a mensalidade que tu tens de pagar para o seguro do carro. Mas facilmente podemos ver isto aplicado e extrapolado para a medicina. E ainda vos queria deixar aqui um dado que acho que é extremamente relevante, que nos Estados Unidos, e portanto podemos comparar na Europa a ser semelhante, os erros médicos são a terceira maior causa de morte, a seguir ao cancro e a problemas cardiovasculares. E portanto a minha pergunta era efetivamente, estão confiantes e se sentem à vontade com ter um copiloto agora perdi confiança. Agora perdi muita confiança. E terem os dados analisados por uma entidade, por uma inteligência que esteja a relacionar tudo. Eu não perdi confiança mais na vida. A terceira maior causa de morte são erros médicos. Sim. É natural. Não fazia ideia. Não é natural, ou seja, tipo, não devia ser natural, mas eu acho que pode acontecer. Principalmente, por exemplo, estavas a falar nessas competições. Muitas das competições baseiam-se muito na área mais de especialização, tipo de radiologia, de analisar imagiologia, ok, deve ser uma palavra. Exatamente. Ou seja, analisar raio-x, taques, radiografias. Bem, eu acho que é a área provavelmente onde vai ser a porta de entrada para a inteligência artificial numa escala maior na saúde. E acho que isso só traz benefícios, honestamente, porque os médicos, o ser humano tem todas as condições, tem todos os problemas associados a ser um humano, ou seja, desde cansaço, a emoções, a estar num dia melhor ou pior. Uma máquina não tem nada disso, uma máquina está sempre... E para além disso, conhece todos os casos. E uma máquina pode ter falhas e... Claro. Tanto de inteligência artificial... Mas isso também eu acho que é uma daquelas coisas que ao início, cada vez que uma máquina falha, vai ser tipo, deixámos isto na mão das máquinas, não sei o quê, mas assim, é isso, sem o olho humano. Não, mas eu acho que introdução, exato, sabendo que pode haver falhas. Mas porque isso também tem que acontecer. Imagina, se a percentagem de falhas que as máquinas têm é inferior à dos humanos, ok, as máquinas estão a falhar, tu estás a salvar mais vidas ao meteres lá as máquinas, neste caso. Mas isso para nós engenheiros é fácil dizer isso e ter esse pensamento, mas pensa na população em geral. Sim, mas não, de todos. Chico, não é muito difícil de explicar. Se com a máquina morrem menos pessoas do que sem a máquina. Ok? Pronto. Agora, tu não podes estar a dizer mas este caso em específico não teria morrido com a máquina e teria sobrevivido com o humano a fazer a análise. Todos os outros. Todos os outros que a máquina salvou. O grande problema que eu vejo aí, e é eu tenho a tua opinião, mas tento contra-argumentar, é que quando é a máquina a falhar, tu sabes o porquê que falhou. E quando é um humano a falhar, tu normalmente não sabes o porquê. O que é que falhou ali? E isso é muito difícil de justificar às pessoas. Imagina, tu dizer assim, esta pessoa morreu e foi aqui, a falha foi aqui. Porque vais ter sempre alguém a dizer, então porque é que havia a máquina? Se vocês sabiam que isto podia acontecer. Ou se, tem falhas, está aqui explicado que havia falhas, isto não pode estar introduzido. Enquanto que o médico errar, é tipo, olha, errou, ele fez tudo, mas errou. Então, mas é a mesma coisa, também podes... Ok, eu percebo essa angústia que pode ficar, mas é a mesma justificação que tu podes dar com, está bem, a máquina errou, nós fizemos o nosso melhor e já fizemos muito, porque de facto é melhor do que o que tinham anteriormente, ou seja, é melhor do que a alternativa antiga, que era o humano a fazer a análise, portanto, pronto, também está sujeito a erros. Eu acho que aí tens de tentar ser um bocado o mais racional possível nesse aspecto. Eu sei que vai ser difícil, principalmente quando estamos a falar de saúde, as pessoas levam... As emoções ficam muito à flor da pele e é difícil pensar com sensatez. Mas, por exemplo, eu só acho que pode ajudar, principalmente ao nível de rapidez, porque esses algoritmos muitas vezes já estão treinados e, basicamente, por exemplo, fazendo um taco ou uma coisa assim, tu podes ter resultados imediatos, praticamente. Enquanto que exato. Depois, para além disso, e analisar vários. E ao mesmo tempo, se calhar, ao teres resultados imediatos, podes imediatamente tomar medidas e isso talvez ainda possa ajudar mais. Salvar mais pessoas. Exato. E o que é facto é que tu na máquina tu consegues, ou seja, tem erros, mas tu consegues exatamente quantificar esses erros e como estavas a dizer, perceber os erros pode ser complicado por um aspecto, mas por outro lado é mais uma coisa que sabes o que é que há de melhorar. Enquanto que normalmente nos humanos, isso. Por outro lado também se pensares nisso, isso pode ser um problema, porque tu às vezes acontecem falhas que muitas vezes nem se sabem que aconteceram. Porque se perdeu simplesmente.
Tenho aqui uma questão, mas Carrasco, diz lá. Quanto ao ponto negativo que tu referiste, que é o facto de os nossos dados médicos ficarem públicos. Não quer dizer que fiquem públicos. Sim, temos uma máquina a analisá-los. Nós não sabemos até que ponto é que isso já não acontece, não é? Porque os hospitais têm computadores e os nossos dados médicos Sim. são inseridos aí. Portanto, nós não sabemos até que ponto é que já não temos alguma coisa a analisar-nos por trás. Não sabemos. Ou até que ponto é que os nossos dados médicos serão ou não públicos. Não sei. Duvido. Isso era bom. Não, mas público. Mas duvido que já exista muita coisa. Isso não existe nada. Nos hospitais públicos não são, portugueses não existe quase nada. Não existe. Mas já agora não podia dizer mesmo nada, mas existe quase nada. Teoria da conspiração. Não faço ideia. Uma coisa que eu apontei aqui quando estavas a falar, que me lembrei para dizer, é onde eu acho que as máquinas podem também dar um grande salto em relação à medicina que nós temos hoje em dia, é não a nível de ser na certa área, mais na imagiologia ou mais na análise de características do corpo naquele momento. Eu acho que é mais a nível de previsões futuras. Ou seja, nós hoje já temos os algoritmos de previsão futuras que funcionam para coisas que à partida a olho nu não seriam previsíveis, mesmo com uma análise matemática não se conseguia fazer essa previsão, e há já algoritmos de machine learning, de aprendizagem, que os utilizam em artificial e que conseguem fazer essas previsões. E eu acho que aí é que vai haver um grande salto na medicina. Ou seja, em vez da máquina poder dizer-te, ok, tu tens o nível de ferro baixo, o nível de não sei o que é alto, tens não sei o que mais, tens isto, ou estás fraco nisto, ou devias fazer aquilo. Agora, eu acho que o passo a seguir, e que é um passo que pode ser mesmo bastante útil, é a máquina dizer-te, tu fazes já isto, tu prevines já isto, toma já esta precaução, porque no futuro isto pode acontecer. Então, e tocando aí no que estavas a dizer, podemos fazer o argumento contrário, que é a máquina dizer, esta pessoa não vale a pena. O que é que quer dizer que não vale a pena? Sim, claro. Esta pessoa tem tão maus hábitos, tem tantos problemas, que o médico convencional dizia-lhe, vamos tentar salvar. Mas uma inteligência artificial analisou tudo e diz, meu amigo, não há nada a fazer. Temos de ter a noção que pode acontecer isto. Mas eu acho que isso é um bocado também a forma como é programado. Não, mas imagina, os próprios médicos chegam a conclusões muitas vezes que é tipo, olha, não há nada a fazer no que possamos fazer para esta pessoa. Mas um algoritmo que analise mais e tenha mais em conta mais fatores, mais vezes vai chegar a essa conclusão. Porque muitas vezes, tentou-se tudo e não deu. Mas se calhar, tendo mais dados, tinha-se percebido logo que não dava. Tu estás a dizer basicamente tipo um exemplo do género, a máquina diz a uma certa pessoa, olha, você tem 1 ano de vida, você toma as medicações que tomar, faça os tratamentos que tiver, exatamente, você tem 1 ano de vida. Queres ter essa máquina? Mas não acham que isso é bom? Eu queria. Ok. Ou seja, não me importava. Isso de facto, mas imagina, tem questões éticas. Não, ok, mas eu acho que tens aí uma coisa que é, eu preferia pensar assim, ok, se eu tivesse 1 ano de vida, eu preferia não saber que só tinha 1 ano de vida. Mas tu quando vais ao médico, o médico, se achar que tu tens 1 ano de vida, provavelmente diz-te o mesmo. Ou seja, da mesma forma que o médico pode fazer a sua análise e pensar, eu acho que ele tem 1 ano de vida, e tu queres saber ou não, tu também podes, então, nesse caso, ter a máquina a fazer a análise e decidir tu, se eu só tiver 1 ano de vida, eu prefiro que a máquina não me diga. Portanto, eu acho que também é mais a nível de decisão. E colocando de outra maneira, que é, do ponto de vista, principalmente das seguradoras e dos hospitais privados, que tu chegas lá, eles analisam e dizem, meu amigo, não vale a pena. No caso das seguradoras, não te queremos segurar, porque tu tens tanto risco, então, que por muito que pagues... É assim, imagina, ou é um seguro público, e se for um seguro público tu tens que ter sempre para toda a gente, tal como agora. Exato. Tens que arranjar alguma forma de tabular pronto, tens que fornecer o seguro, porque é um seguro público. Quando é um seguro privado, isto é um bocado estúpido de se dizer, mas provavelmente a empresa não vai mesmo querer contratar-te. Não deixa de ser um pois, negócio. mas imagina, atualmente ela não tem maneira de dizer que não vale a pena aquela pessoa. E passaria a ter. Sim, mas se a empresa souber... Mas apesar de ser privado, eles têm boas legislações. Pois é, isso é a maneira como podes contrariar isso. E não é só isso, Imagina, se uma empresa privada, hoje em dia, já tivesse informação de que um seguro contigo não compensava, achas que eles te davam um seguro? Então, não, mas mais dificilmente eles têm essa informação, hoje em dia, do que passarão a ter no futuro. Mas isso está do lado da empresa... Ok, mas isto aqui, então, é mais a nível ético do lado da empresa do que conseguimos tirar da tecnologia exatamente. Em si. A tecnologia vai-nos dar a informação. Consegues, não consegues. Ou vale a pena, não vale a pena. Ou isto era o justo.
pronto, tu podes é decidir bloquear a tecnologia ou não fornecê-la a toda a gente, pá, já por motivos éticos ou por... Isso é uma questão final que gostava de colocar, era... sentiam-se seguros em ter AI só, ou a inteligência artificial, ou querem continuar a ter um doutor mais inteligência artificial? É assim, eu acho que prefiro ter... eu acho que queria sempre ter um doutor, mas eu acho que a minha mentalidade agora, isto é sempre uma questão muito de hábito. Eu acho que ia acabar sim, por mas sabendo o que há agora. Se fosse já agora, acho que preferia alguém. Não, eu também eu preferia estou com o ter um Pedro. doutor. Sim, Acho que ainda há sempre ela muitos... ter um, acho que um fator humano. Acho que o fator humano ainda é importante e acho que gostaria Yeah. de ter um fator humano E a mesmo... tomar uma decisão sobre a minha vida. E acho mesmo que tipo, num futuro mais longínquo, em que, imaginando a inteligência artificial passa os humanos em todos os aspectos Os mesmo, aspectos? acham que não é importante terem manter na mesma na saúde um fator humano? Acho que sim, mas aí os enfermeiros, acho que é não os importante- doutores. É um bocado importante em tudo, mas eu acho que volta a ser um bocado hábito também. Porque imagina, eu acho que ia ser uma coisa gradual. Ao início ias ter muito a máquina em conjunto com o doutor. E acho que esse é o A questão próximo é que, passo. pá, não sei, Depois mas... o doutor ia acabar por ficar um bocado obsoleto, mas ia estar lá na mesma por aquela segurança que todos sentimos agora. Que é pá, só a máquina, vou lá e uma máquina diz-me só, faz isto, cura-te desta forma, toma isto. É duro, mas depois o que é que ia acabar por acontecer? Ia ser só a máquina e o doutor a dizer sim, sim, sim. Depois o doutor acaba já por quase nem dizer nada e está lá só o doutor. E até que chega uma altura em que se calhar depois há um hospital ou uma clínica Inova. privada que inova e diz só precisamos da máquina e paga metade do preço, porque não tens de ter lá o doutor. E tu, a diferença hoje em dia já não é assim tanta e acabas por ir. Portanto eu acho que é um bocado gradual, como em tudo. Como os carros serem os carros automáticos. Pois, os carros autónomos, acho que é um bocado a mesma linha. Mas até num serviço tipo um call center, em que antes precisavas de ir a um banco, depois vais pela internet, agora já falas com um robô, Sim, agora até já um dia que começam, seja só o robô. já se Mas começam olha, a por fazer exemplo- as consultas tipo, por telemóvel, a seguir vais fazer as consultas Exato. do outro lado está só um robô. Mas olha, por exemplo, isso dos robôs já é uma coisa que, por exemplo, eu tenho uma dúvida em relação a um produto que eu estou a usar e vou lá ao serviço de informações, ou ao serviço de ajuda, e responde-me um robô. E eu, ok, deixa eu ver, faço a pergunta, ou dou lá um certo input que o robô interpreta como esta pergunta devia dar esta resposta e dá uma resposta. Se não é aquilo, eu já fico nervoso, já fico, agora está aqui um robô, não vai saber dizer o que eu quero. Agora está aqui o robô, não sei o que mais. Agora, ou se eu quero Mas falar... aqui acho que essa pergunta já não tem a ver aqui com... Não, portanto, não, a medicina é mais genérica, portanto... Certo. Portanto, mais vale trocar de pergunta, não é que esta aqui Exatamente. já deu um bocado o que tinha a dar. Força, Carrasco. Pá, eu trago-vos um tema que todos adoramos, principalmente os nossos pais e quem começa a trabalhar, que são impostos. Adoramos ou odiamos? Impostos, o amor de toda a gente. Ora bem, toda a gente sabe que os impostos são mega úteis para o governo, para financiar estradas, educação, saúde, essa treta toda. Atenção, só uma coisa, quando estou a falar de impostos, estou a falar dos impostos que nos são aplicados quando nós recebemos ordenado. Não estou a falar de Impostos sobre o IVAs, nem rendimento. de Impostos sobre os nossos impostos por rendimentos. serviços. Exatamente. Income Exatamente. tax. Impostos sobre os nossos rendimentos. Epá, eu quero fazer aqui uma pequena reflexão com vocês sobre isto dos impostos, não é? Porque há países que de facto sobrevivem sem estes impostos. Sobre os rendimentos das pessoas, caso do Mónaco. O Mónaco tem impostos sobre... tem poucos impostos sobre o rendimento, mas tem impostos muito altos sobre vendas, por exemplo. O Mónaco, sendo um país mega turístico, ganha imenso com isso. Temos o exemplo de Singapura, que também cobra imensos impostos sobre serviços. Já agora, eu fui buscar este tema a um vídeo no canal do YouTube chamado Economic Explained. Aconselho toda a gente a ir ver. E eles lá temos também o dão um link exemplo de um... no Twitter. Exatamente. Nós metemos isso depois. Tem o exemplo de Singapura, que tem impostos sobre... tem impostos sobre vários tipos de serviços e sobre vários valores, várias ações. Não é ações, sobre vários bens que são altíssimos. Por exemplo, comprar um carro em Singapura é caríssimo. Mas é esse valor do imposto sobre o automóvel que permite o sistema de estradas que eles têm. Não é provavelmente Em Portugal... Também. Em Portugal temos os dois. Pronto, mas aí isto é um bocadinho fazer esta reflexão sobre o que é melhor. Se é aplicarem-nos mais impostos sobre o nosso rendimento, se é aplicarem a serviços, ou se é haver, por exemplo, a ausência completa de impostos. Nós, nesse vídeo, falam num sistema que é uma anarquia capitalista, onde no fundo não há impostos, tudo é privado,
Pronto, e tendo isto os seus benefícios e malefícios, obviamente, sendo que serviços de saúde e não sei o que é tudo privado, tens de pagar por tudo, mas pronto, quem se lixa é quem não tem dinheiro, porque quem tem dinheiro consegue sempre safar. Pá, um bocadinho esta provocação e bora lá debater um bocadinho Mas isto. então, começando já para devolver a bola a ti, o que é que tu achas de num sistema anarcocapitalista como Epá, sendo eu como liberal, fiável e válido? eu sou um gajo liberal e eu realmente acredito no liberalismo económico. Mas Mas isso ainda considero- vai do liberalismo para a anarquia, ainda vai bastante. Ainda Mas vai um considero, sim, exatamente, mas considero que é parvo o facto de isto ser uma anarquia capitalista onde tudo é privado e o Estado não monitoriza Não existe. nada. Porque, quer dizer, no vídeo eles dizem que antigamente as cidades antigas, as cidades livres da era medieval, eram controladas por mercadores. E no fundo aquilo Pois. equivale a um sistema, a uma anarquia capitalista. Só que, pá, quando estamos a falar de uma quantidade pequena de pessoas, isso funciona, se calhar. Mas quando estamos a falar de uma sociedade moderna como a de hoje em dia, é completamente impossível fazer isso. Porque, no entanto, o próprio vídeo também explica isto. Tens imensos serviços que ninguém quer fazer e que ninguém quer pagar por eles. Yeah. Ele no vídeo dá o exemplo dos candeeiros da lâmpada, das lâmpadas que iluminam as ruas. Quer dizer, ninguém quer pagar por uma coisa que já nos é dada. Não é? Não é tanto nesse aspecto, Yeah. como é que tu cobres esses? É tipo, eu não passei nessa luz, porque é que eu hei de pagar? Exato, isso é tipo é um Exatamente. bem que não é de ninguém, tipo específico, e que ninguém consegue fazer realmente E ao dinheiro mesmo tempo é de daquilo, todos, pois. porque ninguém vai querer realmente comprar aquilo. Tu não queres Exatamente. comprar um candeeiro específico da rua, mas ao mesmo tempo é um serviço... É que mesmo quem mora na rua, pensa, porque é que eu vou Tenho gastar que o meu pagar. dinheiro para meter aqui no candeeiro para toda a rua usufruir deste candeeiro? Exato. Exatamente. Esse acho que esse para Eu mim acho que é um exemplo Só leva a maus pensamentos, maior. só leva a maus pensamentos. para tentar não seguir apenas o que foi dito no vídeo, eu acho que o grande problema aqui é um problema de escala. Yeah. Que quanto mais a escala aumenta, as soluções diminuem. Ou seja, tu numa escala pequena tu consegues implementar qualquer sistema. Quando aumentas a escala, torna-se muito mais complicado certos tipos de sistemas. Como por exemplo o que ele apresenta no vídeo, como uma anarquia em que, quando nós estamos a falar ao nível de um país, existe uma quantidade de serviços e de coisas que têm que existir apenas para o país funcionar, que ninguém ia querer dizer que me tocava a mim de pagar. Porque nem que sejam... tu podias dizer, ok, um aeroporto, então só pagava o aeroporto quem utilizava o aeroporto. Mas se eu preciso de um aeroporto e não existe um aeroporto, então eu não vou poder fazer coisas que precisem do aeroporto. Portanto, essas coisas nunca vão aparecer, portanto o país vai estar super limitado. Yeah. Pá, é um ciclo que não dá, é um Mas, ciclo por exemplo, que não voltando dá para ao sair. exemplo dos carros. Chico, imagina, Chico e os restantes, até que ponto é que acham que se calhar não rende mais aplicar um imposto um bocado mais alto sobre automóveis? Pá, em Portugal é difícil, nós já pagamos imenso imposto automóvel. Mas... Sim, mas comparado com Singapura ainda Sim. vai Sim, ficar muito exatamente, distante. exatamente. Por acaso não Mas sei quanto é muito que é em distante. Singapura. Em Não. Singapura um carro normal tipo, custa $200 mil. Um Mas carro custa cá 30 mil. Damn. Basicamente Sim, não só- tem nada a ver. É tipo... Basicamente, só para tipo, dar um contexto que eu não sei se pronto, se está-se a perceber muito bem, em Singapura, basicamente o que eles tentam fazer é quem realmente, neste caso no exemplo dos automóveis, quem realmente necessita de utilizar as estradas, paga impostos muito altos sobre o carro para utilizar as estradas. Quem, por exemplo, tem um trabalho que consegue ir a pé ou de bicicleta ou que não tem que utilizar as estradas, não vai pagar esse imposto diretamente, porque esse imposto está associado a algum ativo ou a algum bem, neste caso os carros. E isto depois aplica-se a vários outros exemplos e funciona muito assim. E eles a nível de transportes públicos são fortíssimos. São muito bons, muito sólidos e muito baratos. E provavelmente muito Principalmente. caros. Não são. Os transportes públicos não são nada caros. Lá. Pá, pelo menos eu não achei que fosse muito caro. Já lá tive, Pois. não achei que era mas muito caro. acho que podemos virar aqui um bocadinho a questão para nós próprios, que é o quão tolerantes somos ou não somos, e que isto não há uma resposta certa ou errada, a pagar por coisas que não precisamos hoje. Um lado da balança temos, ok, eu vou pagar por uma coisa que não preciso hoje porque posso um dia precisar. No outro lado da balança temos eu não vou pagar por uma coisa que eu não preciso porque eu não preciso dela. Se Chico, algum dia precisar, aliás, eu pago.
aliás, pagar por alguma coisa que eu não preciso, mas a sociedade onde eu estou inserido precisa para funcionar. Ou seja, Pois, exatamente, tu sim, podes sim. não usufruir Portanto, diretamente acho daquilo que que estás a pagar, mas a sociedade em si para funcionar precisa desse serviço e tu tens de o pagar. Eu acho que se derem- Vamos tentar dar um número, tipo, em que 0 é uma coisa e 10 é outra, onde é que vocês se inseriam? Em que 0 é eu pago eu pago para existir tudo, ou o 10 é eu só pago para as coisas que eu preciso? Pá, eu sou Só time para impostos. podermos comparar-nos. Eu sou time impostos, honestamente. Pá, não sei se vou à escala literalmente ao extremo de 0, mas diria ali um sólido 1 ou 2. Ok. É E pá, vocês? assim, o que eu acho que deve-se, a forma como eu acho que as coisas devem funcionar, está muito próximo do 0. Agora, se deres sempre o livre-arbítrio à pessoa, eu acho que as coisas não vão resultar. Tem que haver legislação e eu concordo que haja legislação. Ou seja, eu quero pagar e eu quero que todos paguem. Mas se só me derem, se disserem só assim, tu pagas ou não pagas? E eu, mas todos pagam? Não, só tu é que pagas. Não, mas é. Mas Vamos, está bem, isso. Mas é por isso que tem que haver legislação, como Legislação. estavas a dizer. Eu concordo, mas aí não, mas eu vamos sou... pensar num papel de um legislador em que Certo. tu tens de decidir. Ok, Portanto, como tinhas em que legislador, lugar. também vou 1-2. Ok. E tu, Carrasco? Estou pensativo. Estás pensativo? Tu Eu podes tendo dizer, a resposta que Como eu tendo ia legislador. para um 2, mas se calhar ia para um 4. Opa, não sei, acho que o governo Honestamente pode não ser. faz muito sentido de impostos, honestamente. Sim, Eu também. Faz-me todo o sentido. E aliás, Sim. isso estavas a dizer de o que é que vale mais vir os impostos do nosso salário ou impostos baixos no salário, mas depois os serviços são cobrados. Eu acho que isso também depois depende já muito de sítio para sítio, porque podes ter muito a ganhar com um e depois não tanto com outro e vice-versa. Por exemplo, o exemplo que deste no Mónaco. Sendo que aquilo tem muitos. Sendo que é um país com. É um país, não é? Aquilo pode ser que é um país. Sim, é um país, é um país. Pronto, Sim, sendo- é independente. Um país, região autónoma, pronto. É tipo Pronto, mais. sendo que é uma região muito turística, vamos falar muitos turistas, ainda por cima com muito dinheiro, tu, ao cobrares impostos muito altos a todos os serviços ou a muitos dos serviços que essas pessoas consomem, vais estar a tirar o dinheiro que não tens tirado dos impostos e consegues ainda por cima aliviar as pessoas que lá vivem, visto que viver lá não é assim tão fácil, tendo em conta o custo de vida. Sim, que lá mas a deve ideia ser. lá é pátria dos milionários. É isso, é porque aquilo Pois. também é um paraíso fiscal, muito por causa desses impostos que eles não têm que pagar e que são pagos em serviços e pelo turismo. Pois é por isso que faz sentido, depende do ponto de vista. Ou seja, Mas pode fazer honestamente, sentido demasiado ou não. eu acho que o Mónaco também é uma exceção à regra. Acho que não é propriamente um exemplo de um Pronto, país, digamos, normal. E mesmo Singapura, lá está porque é Singapura. uma questão de escala. À isso, escala é isso, pequena, estás tu a podes falar- tomar é isso. Sim, a escolha sim. que quiseres. Eu acho que tens que, opá, imagina, uns Estados Unidos já são um país mais capitalista nesse aspecto, ou seja, já não tens os serviços de saúde como temos cá, e em que os impostos Exato, são eles mais estariam mais para um 7, para um 6, 7. Exato, é do isso. que- Em que grande parte dos impostos que tu pagas é para, sei lá, para o exército principalmente, para depois para aquelas coisas que o Carrasco já falou. Pois das então, mas é estradas. isso, vocês concordam com o sistema dos Estados Unidos? Provavelmente. Eu não, é isso. Eu sou. Pois, é exato. o que eu estou a dizer, eu não. É por isso que eu estou. É por isso que eu ainda acho. Ou seja, entre o nosso sistema versus o sistema americano, pá, eu sou muito mais de longe. favorável. Sou muito mais favorável ao nosso sistema, sem dúvida. Sim, eu também. Mas e servindo aqui de. Vocês sabem a minha posição, tendo a ir com a vossa, mas para tentar perceber aqui outro para ponto ser de um vista. bocado de advogado do diabo. Exatamente. O que é que. Não acham que isso tende a limitar, de certa maneira, a criação de empresas, por exemplo? Porque se eu pensar assim, ok, eu vou criar uma empresa, mas eu só vou pagar impostos sobre as coisas que vou utilizar. Portanto, eu não vou estar a pagar para os outros, portanto, à partida consigo ter uma carga. Pensando que isto traz uma carga mais consigo ter mais- reduzida. Claro que isso é bom desse lado. Claro que isso é bom desse Mas lado. Aliás, depois por isso é que os eu- Estados Unidos são riquíssimos. Mas depois eu dou-te logo outro exemplo ao contrário. Imagina que eu, por azar, num início de vida, tenho um problema de saúde gravíssimo, fico impossibilidade Não, mas de pensando ao trabalhar. nível das empresas, porque eu acho que ao nível da saúde, pá, para mim é complicado perceber o Não, argumento mas ao contrário. isto depois vai, mas isto depois ao mesmo tempo das empresas, eu depois também fico limitado. Eu nunca vou poder ser bem sucedido, nunca vou ter criar uma empresa, provavelmente. Pois, ok. Era nesse aspecto que eu queria Estás tocar, a ver? exato.
Eu acho que, pá, eu honestamente neste tema pá, vou sempre bater à mesma tecla. Pois. Estás a ver? É um bocado É assim, complicado. eu acho que nós também, sendo de onde somos, vendo a nossa realidade e depois vendo uma coisa, quando vês as coisas piores, é sempre mais Exato. complicado perder do que ganhar. É pior perder do que... Isto foi ser um bué da mal e muito pouco explícito. Não, o que eu acho É mais intensa. Não, mas É acho- mais acho intensa a desta perda. ideia- É melhor pagares em excesso do que perderes depois, neste caso, tipo, em pagares, teres de pagar Exato. impostos que ainda em excesso e estás salvaguardado do que estás a pagar impostos por Então, déficit. voltando aqui a argumentar contra, que é, e a dependência que isso cria do Estado, que depois, num período de crise, não quero chamar regalias, que eu não considero regalias, mas os serviços oferecidos pelo Sim, estou a Estado perceber. baixam e a tua vida é afetada. Vamos pensar, nós agora temos aqui o passe em Lisboa, um preço definido e bastante acessível. Vamos dizer que vem uma crise e o Estado diz, olha, não há dinheiro para oferecer isto. E voltamos a ter que pagar um preço liberalizado. Que é quanto mais utilizas, quanto mais distância vais, mais pagas. Não vos assusta esta dependência? Pá, Por um lado assusta. Ok, por um lado a que é ti um mal assusta maior. porque tu só pensas, eu não vou ter tantos benefícios, porque tu já és um beneficiado. Enquanto se olhares para o outro lado, que é qual é a verdade, alternativa? mas tu ficas habituado. Ficas habituado o que me custa o transporte para o trabalho é 30 euros X. ou 40 euros, como é aqui em Lisboa. Então, pá, eu já nem vou contar que isto pode custar mais. Um dia passa a custar mais e como é que tu ficas? Pois é, verdade. A diferença é que se anteriormente, se as coisas não forem assim feitas, nunca vai conseguir ser tão baixo para toda a gente. Não é possível. E, sendo tu, da forma que estás a pensar agora está habituado a este preço e vai ser mais alto. Então e agora, para quem, sendo o preço mais alto do que qualquer, já nunca teria possibilidade. Pois é verdade, é verdade. Pronto, isto nunca Mas se consegue ter o Carrasco não está a opinião falar, certa. mas eu acho que ele diria que pela concorrência tu conseguias baixar o preço. Acho complicado. Não, eu estou a perceber. Eu também Ou percebo. seja, se for A tudo teoria privado, do liberalismo económico é essa mesma, é que a concorrência é o que gera o mercado e gera, ou seja, o preço de mercado das coisas vai variando por causa da concorrência, precisamente. E Mas faz estás parte da a- pois, economia. mas estás- Essa é a grande, mas essa é a estás- grande teoria por trás do liberalismo económico, acho eu. Mas para isso o mercado mas tem que ser estás a livre. deixar E isso por no exemplo ar, nos transportes não é livre. Estás a deixar isso no ar? Sim. Estás a deixar isso no ar. Eu acho que isso é uma coisa que não deve ser deixada no ar. Estás a deixar de... ok, a competição vai encarregar-se de pôr um preço justo. Opa, não, Ou seja, não. É isso. Mas tens que garantir o mercado livre. Ou seja, em que apenas a quantidade, a demand e a procura e a oferta Certo, que certo. regulam. Pois, eu percebo. Mas Eu acho difícil garantir a liberdade do mercado em muitos mercados. é E muito depois o que complicado. Sim, eu acho que mas é principalmente na voltar à mesma. saúde. Tudo o que envolve saúde É isso, depois voltas sempre a algum. Há sempre ativos gera, que é gera impossível. sempre complicação. Gera Não, mas é Sei concorrência. que os Estados Unidos têm O aquela cena transporte- dos seguros, né? Tem toda aquela economia à volta dos seguros, mas é isso uma também, pá, indústria. não. Sim, Mas não tens a é saúde que é o solução, mais não é? baixo, depois os transportes, Sim, se calhar, enriquece são, muito o país, são mas o básico a seguir à população fica- saúde. Pronto, acho que vamos ficar aqui num limbo que é impossível sair, portanto a melhor forma Claro, de este sair tema é daqui aquele que nunca se chega a um consenso. É a melhor forma Ainda de bem sair que não há um daqui consenso, porque se houvesse um consenso seria estranho. rematar com o tema do cão. Anda lá, cão. O que é que tens para nós Ok, hoje? olha, voltando, tivemos aqui a bater tanto sobre a saúde e o Chico já tinha falado também ligado à saúde e eu, para não fugir à regra, vou-vos também trazer um tema que tem a ver com ADN e genética e manipulação genética. Pá, antes de mais, só dar algum contexto e alguns factos. Em 1990, os cientistas iniciaram um projeto, um dos mais ambiciosos de sempre, que foi a criação de um mapa do genoma humano. O genoma humano é basicamente o mapa genético do ser humano. E para terem uma ideia, para fazer este mapa, isto envolveu um custo de cerca de 2,7 mil milhões de dólares. Para perceberem o impacto Ok. que isto teve e a dimensão dos valores. A investigação para se conseguisse chegar a isto foi... Para mapear foi de 2,7 Sequenciar. mil milhões de dólares. Mas foi considerado um dos maiores feitos sempre da história da biologia e a partir daí muito se desenvolveu. Para ter a ideia, por exemplo, o genoma humano,
contém cerca de 3.2 mil milhões de pares de bases. Basicamente o ADN é constituído por pares e são 3.2 mil milhões. E se nós escrevêssemos a sequência inteira, ela cabia em 800 cópias da Bíblia. E a Bíblia já é um senhor calhamaço. Tens noção disso em bytes? Hã? Tens noção de quanto é que isso vale em bytes? Não faço ideia, mas... eu Nerds alert! Não faço ideia. Não vi essa informação. Seria interessante. Vou tentar procurar depois no final eu vou partilhar os links dos dois episódios que eu vi para recolher a maior parte da informação sobre, certo. sobre isto. E eu tenho só aqui mais umas curiosidades. Por exemplo, se nós tendêssemos o ADN de uma célula, só de uma célula, teria cerca de 1,80 m, ou seja, maior que o Pedro. Estão a perceber? Claro que o Pedro aqui claro que o Pedro aqui Pedro é é métrica. 1,80 m, não é? Mas é porque o Pedro tem 1,79. Está lá quase. Quase. Mas voltando... Pois isto ninguém sabe a minha altura, não é? Eu posso dizer que sou gigante aqui. Agora já Quem não sabem que é conhece, 1,69. Para quem não conhece... Exato, Mas pronto, 69, voltando Pedro Moreira. ao que eu queria mais falar, que era a manipulação genética, não tanto na parte de alimentos e de agricultura, que é o que se calhar é mais feito ainda hoje em dia, que é o com os organismos geneticamente modificados, e que houve uma grande polémica há uns anos sobre isto. Queria-me mais focar na parte dos humanos, ou seja, do homem. E queria-vos falar que houve uma técnica bastante revolucionária há uns anos que se chamava CRISPR, só para aqui parecer que percebo disto, que basicamente era uma técnica que permitia manipular o ADN com uma precisão incrível. E basicamente esta técnica veio levantar questões éticas muito difíceis, porque basicamente com esta técnica passou-se a poder manipular células e entre elas os embriões humanos. Hoje em dia ainda ninguém tentou iniciar uma gravidez com algum desses embriões manipulados, mas se algum dia o fizermos, vamos começar a ultrapassar um limite que tem sido discutido há décadas. Nunca ultra antes ultrapassado. É que nunca foi antes ultrapassado. Só a título de exemplo, eu gostava que vocês pensassem, imaginem, se tivéssemos um quadrado maior e dividíssemos esse quadrado numa linha vertical e numa linha horizontal, ou seja, temos 4 secções. São 4 quadrados. 4 quadrados. Na linha vertical, a separar, tínhamos, ou seja, do lado esquerdo as células somáticas e do lado direito as células germinativas. As células somáticas são as células que são a maioria das nossas células. São as células do sangue, do cérebro, as células da pele. E são as células cujo ADN não é transmitido à nossa descendência. E depois do outro lado temos as células germinativas, ou seja, espermatozoides, óvulos, embriões. E estas células sim são transmitidas à descendência. E ao estarmos a manipular estas células, vamos estar a mudar as gerações futuras e, em último caso, a população e mesmo a própria evolução humana. E depois, na linha horizontal, temos de um lado a terapia, ou seja, tratar doenças, e de um lado a melhoramento, ou seja, indivíduos saudáveis que são melhorados em certos aspectos. E basicamente, ao fazermos estes 4 quadrados, no quadrado em que se cruza as células somáticas com a terapia, estamos o que hoje em dia ainda é considerado medicina, ou seja... Desculpa lá, tu sabes se esse quadrado, isso tem algum nome? Ou isso é uma cena que existe, ou estás agora a dizer por exemplo? Não, isso foi o que eu vi, foi uma divisão que eu fiz naquele episódio que eu vi, em que basicamente eles dividiam estas questões em quadrantes, para, ou seja, e aí para fazer as várias dar a legitimidade de cada um deles. Exato, para legitimizar, ou seja, imagina, no quadrante superior esquerdo, que cruza as células somáticas com a terapia, temos o que é mais chamado de medicina, porque basicamente estamos a tratar doentes, ou seja, normalmente as células são retiradas, são manipuladas cá fora e depois de tudo estar corrigido, são substituídas novamente no doente. E este é de longe o quadrante menos controverso, porque basicamente todas as alterações resumem-se a uma só pessoa e é o tratamento de doenças. Se nós já fomos para a parte de melhoramento ainda nas células somáticas, já entramos numa área mais de cirurgia plástica ao ser humano. Ok. Mas esta ainda é a área menos ainda tem sido pouco explorada, porque muitas das investigações têm sido feitas mais na parte de doenças. Agora, se cruzarmos a linha para as células germinativas, e aqui sim entra o grande debate, em que se por um lado começarmos a
a usar para terapia vamos estar a curar futuras gerações, e ao manipularmos estas células vamos, ou seja, eliminar algumas doenças das gerações futuras, e depois ao eliminarmos algumas doenças entramos num caminho que pode não ter fim De melhoramento. e não ter limite. Pá, e era Ou seja, muito... isto vai levar aqui a um debate ético. E era muito Exatamente. por aí. Calma, outra coisa, só uma coisa, calma, não sei se é Força. possível, mas tu a partir dessa manipulação das células, repete? Germinativas, Calma, tipo os espermatozoides e os óvulos. os espermatozoides e os ovos, exatamente. Yeah. Tu Germinativas. consegues, de certa não sei, isto é uma pergunta, tu consegues de alguma forma escolher os traços da próxima Pronto, é geração? isso. Isso depois é o que eles chamam, é o que o pessoal chama tipo os bebés à medida. Que é tipo, tu desenhas o bebé. Pronto, isso aqui depois as pessoas exageram um bocado, porque isso não é bem assim. Basicamente há características que são mais simples, tipo a cor dos olhos, se tem sardas, se não. A cor dos olhos é o exemplo típico. Se tem sardas, se não tem. A cera dos ouvidos. Já descobri que a cera dos ouvidos é uma cena que dá para. Genética. Tipo, se o teu ouvido é mais sticky ou não. Mas depois há outras características que são muito mais complexas, tipo a inteligência, a altura, tipo se o teu filho vai ter vai ser um jogador da NBA ou Não whatever. sou o Pedro. Não. Só queria dar assim um último facto, só para terem ideia. Quando isto surgiu, os bebés geneticamente modificados são ilegais em 25 países neste momento, e sendo a grande parte na Europa. E uma das coincidências que eu gostei, que eu achei interessante terem dito, se virmos o padrão geográfico destes países, uma das principais variáveis que faz esta distinção é se tiveram proximidade com uma experiência nazi. Ou seja, Ok. o ceticismo da ideia de melhorar a espécie humana está muito presente. Ou seja, quem é que vai definir o que é melhor? Porque depois, se começamos nesta parte de melhoração, depois entramos numa parte de raças melhores e E é um threshold é difícil. isso. Depois imagina, se nós Só que é uma passamos linha bué tenue. É isso, se nós passamos um limite, rapidamente esse limite explode e depois quem é que define o que é o limite? Pronto, e vou-me calar que já falei muito e vou-vos deixar falar. Pá, sinceramente, acho que a cena do limite vai ser sempre é uma coisa incremental. Com ao início uma parece normal, depois a partir de certo ponto, por exemplo, mudar a cor dos olhos já não seria normal, mas curar uma doença, por exemplo, trissomia 21, ou uma condição, nanismo, etc, ou que poderia fazer todo o sentido, mas depois também ficas, diz o que é que queres dizer? Quer dizer que eu sou anão, cabrão. Tocaste no exemplo do nanismo, que esse é um dos exemplos mais típicos, porque o nanismo consideras o nanismo uma doença? Não é? Sim, acho que sim. Pronto, a comunidade dos anões não se consideram propriamente uma doença, eles consideram isso uma condição. E tipo, queres acabar com isso? Então, e a tia trissomia 21? Mas é diferente. Mas isso é uma doença. Eu não sou nada informado no assunto, se calhar não, olha, pensava que era... Não, por exemplo, pensava que era uma doença. nesse Não, episódio... mas é uma boa questão isso, que é se o facto de... imagina, tu podes achar que é uma doença, mas a pessoa que a tem pode ser. É isso, nesse Pode episódio não ter aquilo. eles davam o exemplo Do nanismo. do nanismo e traziam mesmo um ser humano com nanismo, uma mulher. Mas os anões não são mesmo mais débeis a nível de saúde? Pode trazer complicações, mas sim. são secundárias. É isso, tipo... Pois é isso, e tipo... Outro exemplo que eles davam era, por exemplo, a surdez. Será que a surdez é uma doença ou uma condição? Ou seja, Ok. tu não consegues eliminar a surdez, estás a ver? Ou seja, imagina, se tiveres um embrião com surdez, esse embrião merece ser eliminado, entre aspas. Não, mas, Então, mas olha, o que estava aqui, eu pensava que não era. Eu pensava que aqui o que estava em questão não era o escolher o melhor dos embriões ou dizer se este vale a pena ou não. Pensava que era mesmo a nível de conseguires alterar. Ou seja, este embrião tem uma grande probabilidade de vir surdo Ok, então eu este vou- género. Então vamos alterar este Estou a género. perceber. Eu te vou dizer, o que hoje em dia mais se faz e o que provavelmente se vai fazer mais é difícil e tu não propriamente editas um embrião. Tu selecionas o embrião, por exemplo, nas clínicas de fertilidade, imagina, tens uma série de embriões e tu selecionas um embrião, podes vir a fazer é selecionar um desses embriões.
Estás a perceber? Diz Chico, conta. A minha questão seria perguntar a cada um de vocês quais dos quadrantes, achando que tudo já é possível, quais é que achavam tranquilos de aceitar? Por exemplo, eu acho tranquilo Isto vai ser um grande problema. Fogo. aceitar. Para mim, não está assim resposta para isso. Não. Eu acho que tem, acho que Pois tem, é. acho que tem. Achas que tens? Ok. Acho que por acaso a resposta dele é a tua pergunta. Então, recapitula só os 4 quadrantes que é para não estar a dizer porcaria. Ok. Podes também dizer a nível de a tua opinião. Exato, é a tua opinião. Mas basicamente os quadrantes tu tens tipo as células que não são passadas à geração futura, as células que são, se é tratamento ou se é Se é melhoria. Pá, imagina, tudo o que tem a ver contigo, tudo o que é as É intrínseco, que é tipo resume-se Exatamente. à pessoa. Epá, podes fazer o que quiseres. Acho que, pá, desde que fiques feliz com a modificação que Não, fizeste. mas vamos fazer aqui um acho que é toque, legítimo. que é tu durante a juventude és alterado para desenvolver mais os músculos e depois és um campeão do mundo. E é só Pois é. contigo. Pá, isso não é assim tão simples, mas sim, pode acontecer. Tipo, Mas espera, a minha condição foi, já é possível fazer tudo. Sim, O que é que vocês toleram? Espera, eu estou a falar Isso do ponto estás de a dizer, vista acho que nunca vai ser ético. possível Eu estou a falar se do ponto de vista for ético de ser ou não aceitável uma pessoa poder mudar o que quiser em si. Não estou provavelmente a falar de um gajo agora de repente quer ser o gajo mais inteligente do mundo e toca fazer injeções de inteligência. Não, mas é isso que ele Ou seja, estava a dizer. Não, mas é isso que eu Se estou a fosse dizer. possível. Porque a partir do momento que tu permites, não podes no futuro deixar. É mais difícil no futuro dizeres, olha, agora afinal, como já existe mais cenas, afinal já não se pode fazer isso. Imagina, tu podes fazer uma cirurgia para mudar o teu nariz, mas imagina, podias ter uma cirurgia que mudava outra coisa qualquer, que tinha um impacto. Fazendo só aqui uma ponta engraçada. Será que problemas é que isto iria causar? Isto no fundo, iríamos ter uma inflação de inteligência, neste caso, ou uma inflação de características humanas. Quanto mais tiver, se há uma cena ilimitada, pá, vai sempre haver um. Só é uma. Isso, tipo, Eu também estou com o carrasco. Pela tecnologia, isso tipo, pelo que eu estive a ver, isso não dá propriamente para fazer. O que é possível fazer mais é o que eles chamam uns testes, e já há uma empresa que faz, que é uns testes poligénicos, em que basicamente tu se olhares para um embrião, tu consegues dizer este embrião tem tipo 60% de hipóteses de ficar nos melhores da turma. Mais tipo, vai estar mais por aqui do que por outra coisa. E vai-se fazer E achas mais... bem isso? Achas Pois bem é poder isso, eu não escolher? sei, tipo... E depois, Eu acho que aqui é aquele debate ético, surge outra atenção. questão ética que é, se tu podendo fazer essa escolha de embriões inteligentes / não inteligentes, tu podes começar a fazer uma categorização dos próprios embriões como tipo, isso. uma classe trabalhadora e uma classe que manda, estás a ver? E como é que tu vais fazer essa distinção? Com que base? Estão a perceber? Isso, pá, Então, uma mas e questão começando ética. a responder? Porque eu já percebi que a malta está com medo de Então dar o vai, nome Ó, Chico, mas e já pôr agora, uma cena. deixa-me só dizer uma coisa, Acho que eu acho que que o Carrasco é só- respondeu de uma forma que eu não interpretei a pergunta dessa forma. A pergunta era fazer alterações ao longo da vida, ou seja, porque assim pelo eu menos acho na que tua isso- vida adulta, epá, porque aí isso tu acho podes que é- decidir, mas eu acho que aí cada um faz o que quer, sinceramente. Não, mas imagina, Sim, fazes uma eu injeção de tenho que comentar a medula dizer. que te pode alterar, porque é a partir da medula que todas as outras células depois são criadas. Portanto, tu conseguias, durante o teu crescimento, ao Mas é adulterar que a durante o teu tua crescimento medula... não és bem tu que decides. Não, Como mas assim? eras. Imagina, tu decidias que querias São mudar... os teus pais. Não, mas Não, ok, imagina mas... agora. Imagina, tu agora? ainda, tens ainda consegues afetar o teu futuro. E Eu agora, acho que- adulteravam, Certo, eu acho que devia ser possível. achas que sim? Que pontos Mas, negativos é que vês? imagina, isso é possível, mas obviamente com limites. Não podes. Porquê não podes limites? Pedro, Não, imagina, este caso- este este caso caso de mostrar- inteligência ou de aumentares tipo, a força ao nível extremo, acho que Então, acho que. Se melhoras, eu acho que aqui que só aí deve tem de haver haver, limites. eu acho que aqui só deve haver uma nuance, que é qual é a acessibilidade a isto. É Ou seja, caríssimo. Pois, também tens essa. pois, eu acho, não, mas eu acho que essa Isso é é, outro para problema. mim essa é a única nuance Não, a então, mas nível olha lá. de Então, mas, por livre-arbítrio, exemplo, para- se tu de ti ficares- para ti. Mas tu ficares Certo. uma vez e ficas com capacidades atléticas incríveis. Certo. Achas que depois é justo ires participar nos Jogos Olímpicos? Não, aí acho que não, mas isso é os Jogos Olímpicos que Mas têm e de depois decidir como é que não. isso vai, e depois como é que isso se vai Pois. provar? Como é que provas isso? Como é que provas que tu tens O quê? essas condições? Que é neutral. Pá, tem que É haver porque isto é, no fundo, é natural. tem que Exato. haver um histórico, tem que haver um histórico médico, pois, não sei. Mas é depois assim, eu acho que isso é à depois parte. vai levar às ilegalidades todas que... Mas eu acho que o desporto é uma coisa inferior, o desporto ou qualquer outra categoria, é sempre uma coisa inferior àquilo que tu podes, ou seja, tu vais estar a bloquear melhorias à tua vida
porque o desporto ia deixar de ser justo? Não, mas noutro aspecto, que é nós acharmos que isso é uma melhoria e ao fazeres isso, piora-te a vida. Mas isso corres sempre esse tu risco. é que decidiste. Mas tu é que decidiste. Aí é que eu estou a dizer, a decisão é tua. Tens que arcar com Não, as mas agora tens consequências. toda a gente a fazer isso e Certo. a espécie humana fica em perigo. Não, mas toda a gente faz isso por decisão própria. Está bem? E agora toda a gente faz isso e afinal aquilo parece... Imagina, pode agora num exemplo mais terra a terra, disseram, lançavam a primeira vacina para o Covid e afinal Certo. aquilo tinha um efeito secundário e toda a gente tomava. Então, mas aí é diferente. Não, mas é agora põe para isso, que é, fazias isso, melhoravas a tua Pensavas força, que ias passavas a ter melhorar, super mas músculos, pioravas noutra... pioravas noutro aspecto. ficavas com uma doença cardiovascular bem lixada no coração. Pronto, mas, Yeah. mas isso já existe. Isso já existe. Chamam-se esteroides e esse tipo de coisas. Tu ficas Está de bem, facto mas, muito- mas Não, é que ficas aquilo era de o teu facto próprio muito- corpo. Não, para isto ficas de facto muito mais forte. Mas Pronto, não, tem efeitos não leva para o secundários. lado atlético, leva para o outro lado, leva para a inteligência. Se quiseres, para o que quiseres. O que o Ah, Chico pá, está a sim, dizer- sei lá, tu também. Puto, Ao tamanho do teu ritalinas e nariz, sei lá. cocaínas e não sei o quê. Oh, puto, não estás a perceber o que é que... Não estás a chegar ao Não, eu ponto. estou a perceber, Isto mas é eu acho que- adulterar mas os acho que teus o debate- genes. Eu acho que o debate ético não era aqui. Eu acho que o debate ético é, se caso seja possível fazer, deve permitir-se ou não. Não, Nós já mas estamos depois, a falar se tu de não efeitos puseres- secundários. Mas se tu não impuseres nenhum limite, imagina que toda a gente começa a tomar e que depois, Certo. a partir daqui, toda a geração futura vem com esse defeito. Mas depois, pronto, agora podes argumentar Epá. de volta, é do género. Agora manipulas e metes direito Claro. outra vez. Portanto, deve ser para consertar. Vai bem um bocadinho para a esquerda, um bocadinho para a direita. Isto no fundo há de ir a direito. Eu acho que para mim, a nível de debate ético, a questão é a nível de um ser humano que ainda não tem a capacidade de fazer decisões sobre si. E Yeah, aí é que já é muito yeah, complicado. Aí até que ponto é que tu tens o direito de decidir se ele vai ter os Exatamente. olhos azuis ou castanhos? Ou se... Não, mas imagina que tu agora punhas uma cena que adulterava a tua... modificava o teu, a hormona... adulterava o teu ADN de modo a tua hormona do crescimento voltar a atuar. E voltavas a crescer. Sim, mas eu acho que se eu tiver a possibilidade de fazer uma decisão, eu acho que devem permitir-me fazê-lo. É? Lá está. Mesmo que eu isso não sei- seja mau para ti. Eu acho que aqui o debate ético fica na acessibilidade depois. Na acessibilidade pronto, destas... se quiser, tenho aqui mais outra cena. Por exemplo, segundo a estatística, as crianças ricas, neste caso as pessoas ricas, se quiseres pensar assim, normalmente já são 10 a 15% mais saudáveis do que as pobres. Ao fazeres isso, estás-lhe a dar mais 10 ou 15% de vantagem. Estás a perceber? Pois. Sim, quanto mais rico, quanto mais dinheiro tiveres, mais probabilidade de Pois, não aí é a apanhar questão da doenças acessibilidade. ou seja Isso genético é a questão para- da acessibilidade. Pá, isto era um Eu acho tema que que dava para... 10 horas. para Mas por acaso discussões. eu tenho curiosidade o que é que vocês acham em relação a... Porque para mim aqui é que é um grande debate interno a nível ético. Em relação a... Imagina que vocês vão ter um filho e de facto podem decidir tudo ou fazer todas as correções que queiram, geneticamente. Pois. Acho que agora é fácil dizer que não adulterava nada, mas sabendo que... Não depois sabendo adulteravas na altura- nada. Não adulteravas nada. Então, imagina que, pronto, fazia-lo da forma natural e numa ecografia ou num exame que farias, percebias que o teu filho tinha uma grande probabilidade de ser surdo se tu não alterasses um certo gene. Ou de... Pá, tende a dizer que não alterava nada. Mas depois na altura O não quê? sei. Mas assim, Ah, a eu priori alterava, não alterava tenho a nada. certeza. Eu alterava. A Pois, mas é sério? que, por exemplo, se tu Mas como é que entrasses- sabes que Mas ele ia isso- ficar melhor por não ser surdo? Pá, porque, sei lá, A estatisticamente cena é não que, sei. a cena é que depois imagina... Estatisticamente tu sabes, nós não sei. A cena é que Então, depois... Mas ele podia pá, ser mais feliz assim. O meu Pronto, mas maior isso- receio é que se tu cruzas esse limite, depois começas a entrar noutros limites. Por exemplo, Exato, que é imagina, o que eu acho. Yeah. olha, o que é que, imagina, há um gene, por exemplo, que define que tu tens maior risco de ter Alzheimer quando fores velho. Mudavas esse gene para um gene de baixo risco? Ou seja, isso aí já é, imagina, tu não... E isto é um jogo de trocas, imagina, Yeah. ou escolhes uma coisa ou escolhes outra. Nin- Ou, para não teres este gene, tens yeah. o outro, tens problemas cardiovasculares. Não, mas aqui acho que é, por acaso aqui não tenho a certeza se teria Mas aí- esses- mas é binário. Mas, pois, não mas sei eu se é acho- binário, acho que é binário, Aí já, mas imagina... aí já não é tão... Mas ninguém te garante que tu vais ter a doença de Alzheimer. Simplesmente num deles tens maior risco, no outro tens Ainda não menor. tens. É que mesmo a divisão que tu fizeste entre tratamento ou melhoria, muitas vezes acaba É por isso, essa não linha existir. é muito Cruzar-se. pouco nítida. Umas vezes está mais para a esquerda, outras vezes está mais para a direita. Pois é, isso que eu estou a dizer, Porque por exemplo. eu tratar-te posso uma dizer- doença está-te eu a posso- melhorar. Exato, não, Uma e não só. vacina está-te a melhorar. E eu quero Isto nem é dizer, genético.
eu quero que a minha cor dos olhos seja castanha. E tu podes dizer, porquê? Isso é só um... E eu, pá, porque tem mais melanina e está mais protegido do sol. E tu podes ir assim, com facilidade, chegar a outros sítios. É por isso que eu tenho muito medo de cruzar estes certos limites, porque depois acho que fica muito fácil de se perder o controle. Pois, e não tudo. Depois, se... Podes até mexer a níveis de, ok, uma pessoa com este gene, à partida será mais atraente ou será tida pela maior parte da sociedade como sendo mais atraente, coisas desse género que já vai... Pois. É que depois é sempre uma batalha entre, ok, isto é fútil, entre aspas, e por outro lado podes também dizer, pá, sim, mas a partir de uma pessoa atraente pode ter mais aqui, ou pode ter possibilidades que outro não tenha, tipo ser modelo, por exemplo. Uma coisa de qualquer Pois. género. Pronto, Não sabes, eu acho tu não que isto- sabes dizer atraente. O quê? Atraente. Agora Exato. disseste isso, mas disseste duas Como é que vezes. se sente um Atraente. atraente? Atraente. Se sente um atraente. É, eu ando a ouvir bué da música brasileira, porque deve estar aí atraentes, cara. Bom, vamos Estou pedir a sentindo. sobremesa ou pedrocas? Vamos lá à sobremesazinha. Um pastel de nata aqui da autoria de Pedrocas. Então, a minha pergunta de hoje, o meu quiz, não é quiz porque isto não tem hipóteses, Nosso final é: qual é que vocês acham que é a inflação calculada do euro desde 2000 até agora? Na zona euro? Sim. Da Por isso é que moeda do euro. Porque é que a inflação... Sim, da moeda euro. Por isso é que é uma inflação calculada, porque pronto, a inflação é sempre comparativa. Ok, estou a Ok. perceber. Aí, Mas não é em buscar Portugal, é na zona euro, certo? Não, o euro, a moeda A euro. moeda. A moeda, o Pois, euro. pois Sim, então sim, tem a sim. ver com toda a zona euro. Sim, a zona euro. Ou seja, Desde 2000 até agora. para cá. Desde Não, que existe o exato. euro. Desde 2000 É, desde até... que existe. Pá, eu tirei... Não, desde que existe não, desde 2000. Quer dizer, desde que existe não é assim tão diferente, Honestamente, mas, não mas sei bem desde quando 2000, é que foi, mas não deve andar muito longe disso. desde 2000 é mais redondo. Que é que pronto? Essa é dura. Eu sinceramente, quando vi, eu Olha. não esperava. Opa, é que eu nem tenho um valor pensado sequer. É que tipo, não... Vá lá, pensem assim, quanto é que vocês acham que foi a inflação ao ano? Média. Pois. Não, porque é que eu vos estou a ajudar? Não pensei nada. Digam-me lá o que é que vocês acham. Eu tenho um número, posso ser já o primeiro. Então vai, Como estou a chuta. ganhar, eu vou dizer que é 20%. Tipo, desde... Aí, acho que não é tanto. Eu vou tentar não mostrar reação. A nada. E eu acho que isso é bué. pá. Eu acho que hoje em dia não é tanto, mas acho que deve ter havido uma fase em que foi maior. Imagina, a inflação ao ano deve ser... pá, não deve ser 1%. Não é. Normalmente não é. Pois, pá. Agora está bem mais Eu baixo devia, do eu que 1%. devia- eu devia desligar a minha câmera porque eu estou aqui, estou com um misto de emoções gigantes Ai, eu dentro, tô- eu dentro tô- da minha cara, mas não estou a deixá-las sair. Eu estou em desvantagem, porque eles agora dizem um número mais... Pá, eu diria que pá, Eu sinto que isto 200%. Eu A sinto- 100%. Não, desculpa. Pá, 100%, vá, para não dizer 200, 100%. Ou seja, os preços duplicaram. Agora, Chico, o que é que estavas Não, a mas tentar a ler a moeda, minha nós cara, somos- não estavas? Eles estavam a Diz? falar e estavas a olhar para mim de forma bué séria. Estavas Não, a tentar não, ler não, a minha não cara, estava. não. Não, Quer dizer, não, não estavas não. a olhar para mim, estás a olhar para o ecrã. Pedro, mas calma, é o Diz, diz. valor... Mas Chico, é o valor da moeda. Achas que a moeda vale o dobro do que valia antes? Não, vale. Quanto muito eu estou a dizer que vale metade. Se Ou é seja, uma inflação de 100%. Exato, podes pensar como quiser. Ou seja, se a inflação for X%, significa que €1, para comprares uma coisa com €1, ias ter que comprar com €1 e mais... Neste Exato. caso. Pronto, se fosse 20%, uma coisa custaria €1 em 2000, em 2020, custa €1,20. só pela inflação, custaria €1,20. Exato. Epá, agora está-me a parecer pouco. É que agora precisas dessa perspectiva. É que... é que imagina, eu estou a Mas pensar... agora já €1. disseste os teus Eu 20. já Mas fechei. espera. Eu já fechei. Mas a inflação, mas já gosto de fazer uma coisa. A inflação que também vocês se calhar estão a pensar brutalíssima, isso foi do escudo, isso foi na altura do escudo para o euro. Não, eu estou a pensei assim. Em A 2000 inflação euro- deve ter sido para aí em média 2% ao ano. Mas olhem que Durante o 20 euro, anos. o euro já estava instalado. Pois. Quer dizer, desde 2000 a 2020 não houve aqui nenhum... Vá, carrasco. nenhuma... Vá. Carrasco, só faltas tu. Exato. Chico, a tua foi o quê? 100? 100. 100%. 100, carrasco. Ou seja, o Chico diz que o euro passou a valer metade. O dobro. Exato. Oh, O dobro. Não metade. Metade, bem, metade. é. O valor sim, da sim. moeda... Sim. Suspense. Vou dizer 35. Ok. 35. Ei, é só para... Carrasco!
está lá perto, 40, 39 ponto qualquer coisa. Cerca de 40%. Mas foi quando eu juro, pá, eu estava a pensar mal. Olha, Estava a pensar Eu pensava que era sempre muito disse mais. que era Eu menos. pensava que era muito mais. Não. Pensava que era porque não muito se esqueçam. menos. Porque não se esqueçam que a inflação, ou seja, se a Mas inflação a inflação for, já por teve anos exemplo, 2. negativos. Pois já, mas Há longo prazo- pouco. Tá, Não mas sei se exato, teve. mas Há sempre imagina. inflação. Mas Há longo eu prazo Não, a tem zona inflação. euro, dos últimos 20 anos, não sei se. Ainda por cima o euro é super só se ali na sólido. crise. Não tenho a certeza, mas imagina. É como o Epá, dólar. Mas nunca houve anos em que seja uma estupidez. Pelo menos que eu nunca me lembro de ter Mas ouvido assim. aí é que está, por Estupidez isso é que eu tipo, pensava vá, que era uns mais. porcentos. Pois por isso é que eu estava a mandar aos 100%. Porque eu pensava que era comecei mais. 1.02 ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado. Pois, de repente é que é aquilo já dava igual. compound. É que é compounded. Yeah. É que imagina, se a inflação Yeah, deste yeah, ano for 2% e a do próximo ano for 2%, a do Sim, ano a sim. seguir. Já é um Pronto. mais. É, Compound, 1.2 exato. ao quadrado, 1.2 ao cubo. Sim. Exato. Exato. Ou seja, se for 2% ao final de 20 anos. E agora não vou dizer um número porque ia dizer errado e não quero queimar-me. Porque a pergunta foi minha e tudo, mas pronto. Mas não, Carrasco. não deve ser 2%. Por Carrasco acaso, recebeu. tu sabes qual é a média? Carrasco recebeu uma estrelinha. Era um ponto À qualquer toa, coisa. recebi. Um ponto qualquer coisa, não me lembro. Não anotei. 1.2, pois. Eu Não me lembro. fiz com 1.2 e Era por dá. isso que estavas a fazer contas. Então, Mas porquê é que podes eu fazer falei? conta, eu não estava a consultar. É Certo, verdade, é mas verdade, olha, certo. mas olha, correu mal a conta. O Carrasco não fez contas nenhumas, mandou aquele O aquele Carrasco mandou tiro. entre os dois. Mandou entre os dois. Outros Foi, dois. foi, Foi a foi. safe choice. Não, mas calma, a maneira como eu tinha percebido a pergunta inicialmente, eu pensava que era o valor da moeda em si, ou seja, comparativamente. Não, Então, mas é isso, a inflação é isso. yeah, kinda. É tipo. A moeda desvalorizou em relação aos produtos. Yeah, é isso. É, 35%. a inflação Certo, é, certo, certo, é, sim, eu tava- moeda tava a versus Eu estava a fazer tipo moeda comparativo com moeda, tipo com outras moedas, ver se tinhas ganho ou perdido não, força. não, Eu não. estava a pensar assim, porque eu pensava que era Estou muito nem menos. conta, que ele nem sabia Não, o que não, estava a não, dizer. calma. Olha, Não, quando o Cal, calma, a minha defesa, Pô, quando não, o Cal não disse os 20%, eu pensava que era em relação a isso, eu pensava que era muito menos, mas pensando. Olha isto. Outra Conta, pergunta sim, senhor. interessante podia ser também Conta, sim, tipo, senhor. com o dólar americano. Mas Eu pronto, pensava que fica estavas a para falar outra. disso, e por isso é que Pois estava a vemos. dizer que Conta sim, senhor Carrasco, e ganhaste. Por falar em conta, Grátis, vamos grátis. então pedir a conta. pedir a Certo? continha. Vamos pedir a Só para continha quanto é que está a classificação? Então o Carrasco tem um, Eu o também Pedro tem tenho um. outro. Eu não tenho nada, puto, como é? Ainda Ah, digo pronto, isso. esses dois pá, têm e depois, nós dois na estamos outra sempre vez, como a minha pergunta não foi com números, era complicado de ter um vencedor. Era Ninguém complicado, ganhou. não houve vencedor. Podíamos ter feito um mapeamento geográfico do país cada um disso e ver quem é que estava mais perto. Sim, de facto, podemos fazer isso. Fazemos Então, a gente isso, para a fazemos semana isso volta depois. com- Para a semana com a trazemos esse valor. Com a classificação atualizada. Ok, Exatamente. Está certo. Então vá. Bem, Bom, Bom tchau, podcast. maltinha. Até para a semana. Fiquem. Exatamente. tchau, tchau. Tchau.